Estudo de hoje vai falar da realidade dos profissionais do Serviço Social do INSS, desses servidores que viabilizam o acesso aos direitos. Saúde é Tudo é uma realização do Sindprev Santa Catarina e uma produção da Cooperativa de Trabalho Desacato. Toda semana, um novo episódio vai ao ar. No sítio do Abraço, no sítio do Sindpreves, no portal Desacato, nas rádios comunitárias Pinheira e Campeche e na Cultura Comunitária de São Miguel do Oeste. E no canal 4 da TV Comunitária, na TV Floripa. Para realizar esse programa, acompanhamos as assistentes sociais nas mobilizações da categoria. Também falamos com as assistentes sociais do oeste do estado, lá em Chapecó. Acompanhe. O Serviço Social do INSS ele existe há 72 anos dentro da instituição, né? Ele é um serviço previdenciário, né? Ele é um direito do trabalhador, do usuário, né? Do cidadão brasileiro, assim como é a perícia médica, é a reabilitação profissional. Então ele é um serviço mais do que um espaço, né, de atuação de assistentes sociais, né? É um serviço que tem toda uma legislação própria, uma normativa institucional própria, né? Está dentro do organograma da instituição. E para que ele serve? O Serviço Social ele tem toda uma trajetória dentro da instituição e dentro dessa trajetória ele vivenciou diferentes momentos, né, conforme os períodos, né, da sociedade brasileira e da própria, que refletiam dentro da instituição, de como que a instituição se organizava. A partir da Constituição de 1988, depois que a gente tem a organização do sistema de seguridade social, composto de assistência social, previdência, né, e saúde, a gente tem as leis orgânicas dessas políticas que são promulgadas na década de 90, né? E dentro da lei orgânica da Previdência a gente tem então a garantia de um artigo para o serviço social, que é o artigo 88, né? Que vem dizer a que veio esse serviço, né? Dentro de uma nova matriz, dentro de uma nova lógica que a sociedade estava tentando construir naquele momento histórico, né? Então, o serviço social ele tem por objetivo dentro da instituição, de acordo com o artigo 88, esclarecer junto aos beneficiários, né, tanto segurados como não segurados cidadãos, né. O segurado da Previdência tem uma outra característica que é essa necessidade da contribuição, né, os seus direitos sociais, né. E para isso se vale tanto de ações no âmbito interno da instituição, os atendimentos que cotidianamente nós realizamos aqui dentro, como atividades externas. Nós frequentemente vamos à comunidade, vamos às instituições, estamos no meio da população, dos profissionais, para esclarecer acerca dos direitos sociais, especialmente em relação aos direitos previdenciários, né? E também em relação ao benefício de prestação continuada, que embora seja um benefício da assistência social, ele é operacionalizado pelo INSS e nós estamos diretamente envolvidos no processo de concessão desse benefício. Então nós atendemos a população tanto em atendimentos individuais para avaliação de benefícios ou para informações, socializar, esclarecer essa população em relação aos direitos, os caminhos que ela tem para buscar seus direitos aqui dentro da Previdência Social. A partir desses atendimentos surgem encaminhamentos e demandas que não necessariamente são afetas à Previdência e que nós como assistentes sociais vamos encaminhar também, vamos encaminhar para a saúde, vamos encaminhar para assistência social, situações em que a pessoa tem direito a acessar algum benefício que é concedido pela política de assistência social, situações em que a pessoa tem direito a uma gratuidade no transporte, que está necessitando de uma medicação, que não está tendo acesso via SUS. A gente frequentemente faz encaminhamentos, inclusive para a Defensoria Pública em relação a isso. Então a pessoa ela chega para nós com uma série de demandas, a gente encaminha o que é possível de dentro da Previdência, que a gente tenta viabilizar o que é necessário em relação a isso e faz os encaminhamentos para as outras demandas que vêm associadas à questão do adoecimento, à questão da velhice, né, da gravidez, enfim, dos riscos sociais, que é o público da Previdência Social, né? Como é que é a realidade do serviço social lá em Timbó? Inicialmente a gente o serviço social em todo ele era uma realidade muito nova, um campo de trabalho novo para nós, da Previdência. A gente tinha uma certa noção da Previdência com o curso de formação profissional, mas a gente só se identificou, se situou no mercado de trabalho da Previdência quando a gente em 2009 assumiu, né? E aí era um desafio.
você pegar uma agência que nunca tinha tido uma assistente social antes, nas pequenas agências, né? E criar um serviço dentro da tua profissionalidade e propor projetos. E esse é um serviço totalmente diferente daquele que era realizado nas agências da Previdência antes, porque ele é propositivo, ele transpassa os muros da Previdência, vai ao encontro do trabalhador, em sindicatos, em municípios, com os servidores e também com os usuários, os segurados, no sentido de socializar as informações previdenciárias, assistenciais com essas pessoas que são nossos segurados e trabalhadores brasileiros. E é legal, muito legal esse trabalho, inclusive externo, né, fazendo um parêntese aqui, porque as pessoas nos olham com olhos mais iluminados, dizendo, mas poxa vida, né, eu não tinha noção de que a Previdência era essa caixinha tão fechada, eu não tinha noção dos meus direitos. Hoje você socializando, eu fico mais inteirado do que o que eu posso ou não fazer com os meus direitos na Previdência, saber dos meus direitos na Previdência, saber das informações em geral, e isso tem sido um trabalho muito legal, esse trabalho externo, né? Também no serviço social, com esses instrumentos da CIF, de uma nova realidade, de ver a incapacidade de uma forma diferente, de não só aquela deficiência física, mas sim ver a realidade de funções da pessoa que está com deficiência, né? Essa é uma realidade totalmente nova também. A nossa sociedade ainda está gatinhando nesse sentido, e nós, do Serviço Social da Previdência, estamos lá na frente já. A gente já faz uma análise há muito tempo, desde 2009, quando foi criado esse instrumento, e a gente se especializa nele no dia a dia. Então, assim, de alguma maneira muito justa a avaliação que se faz para o BPC no INSS por conta dessa intenção, dessa visão das coisas, né? Mais justa e mais ampliada, né? Parece história de assombração, mas é o governo querendo congelar o serviço público por 20 anos. Imagina, sem aumento de salário, sem concursos, sem contratação de pessoal. O mais assustador é que a história é real. A ameaça é a PEC 241 do governo federal. Para espantar este bicho-papão, só uma greve geral. Mobilize seus colegas de trabalho, seus vizinhos e seus amigos. O bicho vai pegar. Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público, construindo a greve geral. O serviço social tem enfrentado, e eu vou falar isso, né, da minha parte, que eu entrei na instituição em 2009 com toda uma recomposição do quadro, né, de assistentes sociais, porque o serviço social, nesse momento histórico, ele era um serviço extremamente esvaziado de profissionais. E aí existiu uma recomposição, foi feito um concurso público, depois de 25 anos sem concurso público, para recompor, né, essa estrutura de trabalho, esse quadro de profissionais. E desde 2009, então, a gente vem enfrentando muitas dificuldades dentro da instituição. Por quê? Porque a maioria das agências já não tinha assistente social há muito tempo, né? Os colegas não conheciam o trabalho e colocaram, e a gente vem enfrentando por parte das chefias, dos colegas de trabalho, uma série de ressalvas que eles têm ao nosso trabalho. Às vezes a gente tem que parar tudo o que está fazendo e explicar mais uma vez, né, do que se trata, qual é o nosso trabalho, porque dentro dessa lógica que eles estão expostos e que nós também estamos expostos, o serviço social a gente não consegue auferir o nosso trabalho por números, né, por essa lógica produtivista da instituição. Porque uma pessoa vai sentar na minha frente e aqueles 10 minutos que o colega lá do atendimento ao público tem para fazer o seu atendimento, não é possível que eu faça nesses mesmos 10 minutos. Então, às vezes eu vou atender 4, 5 pessoas num dia, porque o meu atendimento, ele envolve uma série de demandas que num primeiro momento, a escuta,
né, a escuta dessa pessoa, todas as demandas que essa pessoa vai me trazendo dessa escuta, e essas demandas elas não vêm de uma forma organizada, assim, não, eu preciso disso. Você precisa entender dentro da problemática toda de vida que a população, né, que te traz, que aquela pessoa te traz, quais são as questões que são possíveis, né, a partir do teu conhecimento dos direitos sociais, que não só os direitos previdenciários, quais são as possíveis demandas de serem encaminhadas. Em geral, são pessoas que já tiveram encontraram muitos entraves nos atendimentos. A gente tem inúmeros exemplos. Às vezes a gente até acaba criando alguns laços com essas pessoas, porque ao invés de elas entenderem de que tu tá fazendo um trabalho que é a tua obrigação, depois de ter levado tanto não, né, tanta porta na cara e tanta dificuldade, elas acham que aquilo que você tá fazendo é um favor para elas, quando é um direito que ela já deveria ter tido garantido e não teve. Em função da dificuldade que os atendimentos dentro dessa lógica produtivista, dentro do INSS, ofertam, né? Eles têm. Porque a nossa população, a população que vem ao INSS buscar benefício, é uma população que tem salários baixos. A maior hoje recebe benefício de salário mínimo, né, dentro do INSS. É uma população então empobrecida, com baixa escolaridade, com dificuldade de atendimento. Então é uma população que precisa de um atendimento especial. Então eu vejo que o serviço social ele tem um papel fundamental em decodificar toda essa burocracia, toda essa dificuldade que se coloca para poder acessar um benefício para essa população e auxiliá-la nesse processo, né? Podemos dizer que aqui na região oeste a gente tem público-alvo específicos, como por exemplo, é uma realidade onde a agricultura familiar tem uma centralidade muito grande, onde a gente encontra assentamentos, onde a gente encontra aldeias indígenas. Então existem essas características locais. Quando a gente fala em serviço social da região oeste, a gente pode relacionar a uma gerência executiva. Então temos planos de ação que são realizados, atividades pensadas, onde cada assistente social, no âmbito da sua agência, de acordo com essa realidade local, ele vai planejando e organizando o seu trabalho em relação a essa especificidade, a esta característica local. Então, esse público que chega até a agência da Previdência Social, seja para encaminhar uma aposentadoria, um benefício assistencial, e que ele vai necessitar sim de uma informação, de uma orientação, desse atendimento técnico do serviço social, que vai para além da norma, da legislação, e que vai tentar criar meios para que as pessoas acessem os direitos de uma forma mais clara, objetiva. Então essa especificidade ela tem que ser levada em consideração e é ela que desenha o nosso plano de ação e as ações desenvolvidas. A linha de ação Segurança e Saúde do Trabalhador, ela foi definida como a linha de ação prioritária do atendimento nesse ano nas agências aqui da região oeste. Então, a maioria dos assistentes sociais consegue se envolver um pouco mais nessa linha de ação, dando uma atenção um pouquinho maior à saúde do trabalhador. De que forma esse processo é feito? Basicamente, ele é feito através da nossa participação nas CISTs, que são as Comissões Intersetoriais de Saúde do Trabalhador, sendo esta uma comissão do Conselho Municipal de Saúde de cada município. E essa comissão, então, ela tem como objetivo debater, fomentar a discussão sobre a saúde do trabalhador. E esse trabalhador é todo e qualquer trabalhador e automaticamente o segurado da Previdência Social, né? Então, nós temos aqui como uma realidade bastante forte as agroindústrias, né? Então, a questão do trabalho da agroindústrias, a gente tem a área rural, então a gente tem um problema também sério na questão dos agrotóxicos, né? O uso do agrotóxico dos produtores rurais. Então, todos esses temas são debatidos na CIST e são levadas como demandas para os conselhos de saúde. Importante a gente colocar também que a gente realiza, na maioria dos municípios em que tem um assistente social,
a Semana de Prevenção à Saúde do Trabalhador, que ela acontece na semana do dia 28 de abril, que é o dia em que a gente lembra as vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Então, nessa semana, várias atividades são realizadas nos municípios, geralmente seminários, em que se é discutidos temas específicos à saúde do trabalhador. E esses temas, então, são tratados juntamente com os parceiros, né? Então, a gente tem muitos sindicatos envolvidos, a gente tem os conselhos de saúde, de assistência, o próprio Sereste, que hoje a gente tem só em Chapecó, que também atende essas demandas da área de saúde do trabalhador. Então, basicamente, são essas atividades que a gente desenvolve dentro da linha de ação Segurança e Saúde do Trabalhador. Eu, enquanto serviço social, assim eu lhe digo, e acompanhando também o trabalho de algumas colegas, esse ano foi um ano muito diferente, muito específico na lógica de alteração, de tentativas de redução de direitos. Isso impacta diretamente na vida das pessoas e a política previdenciária, como a mídia e todos colocam, ela está sendo foco hoje em dia de mudanças, de alterações. Então nós, enquanto serviço social, a gente teve que repensar todas as nossas ações diante dessas mudanças. Como é que nós podemos estar falando em assegurar direitos quando os próprios direitos estão sendo ameaçados? Então isso é uma realidade momentânea. O que estamos fazendo em relação a tudo isso? Algumas coisas são possíveis, outras a gente sabe que depende de questões mais amplas. Agora, o que é importante é que a população, é que as pessoas possam ter consciência do que está acontecendo. E o serviço social pode contribuir sim, no sentido dessa socialização de informação, no sentido de diálogo com as pessoas, com as entidades, para pensar esse momento, porque estamos falando em garantia de direitos quando os próprios direitos estão sendo ameaçados. O serviço social precisa e deve estar contribuindo para essa discussão que é muito importante. Revista Previsão. O Sindprev Santa Catarina entende que a comunicação de qualidade tem o poder de informar e transformar o mundo em que vivemos. Ao estimular a leitura de temas como auditoria da dívida pública, igualdade de direitos, redução da maioridade penal e o combate a toda forma de discriminação, o sindicato convida o leitor a refletir sobre o mundo que o cerca. Revista Previsão. Leitura de qualidade, informação que transforma. O Sindprev, né, e hoje eu falando enquanto diretora, vem tendo um papel bastante importante dentro dessa organização, né? A organização dos assistentes sociais, é importante que se diga, ela não é uma organização corporativa, né, das demandas da categoria, né? Ela é uma organização que surge a partir da necessidade de defesa de um serviço, né, pelo entendimento que esse serviço, pela importância que esse serviço tem para a população, que é o serviço social, né, por ser um direito do trabalhador, né, garantido em legislações específicas e que dentro da Previdência Social, historicamente, ele sofre, né, ataques. Atualmente vivenciamos mais um momento, mais uma conjuntura de ataques a esse serviço, né. Historicamente, esses profissionais, né, os assistentes sociais, desde que ingressaram na instituição, nesse processo de recomposição que o serviço social teve dentro da Previdência Social a partir de 2009, filiaram-se, né, em grande medida ao sindicato e vieram para a luta coletiva, né, até por uma questão ideológica da profissão, o entendimento, né, de que o sindicato é a ferramenta para que nós, enquanto trabalhadores, possamos fazer essa luta coletiva. E, enfim, em relação ao serviço social, esse acaba sendo mais um espaço que a gente tem de organização e de defesa desse serviço, né. Esse programa é especialmente dedicado a todas e todos os assistentes sociais que trabalham no serviço público, em especial aos profissionais do INSS e do Ministério da Saúde, que todos os dias colocam seu saber específico a serviço dos trabalhadores.
Vivemos uma realidade de exclusão de trabalhadores informais, terceirizados, desempregados e do próprio trabalhador, que dentro de uma lógica burocratizada e complexa não consegue ter acesso aos seus direitos. É nessa realidade que os assistentes sociais atuam, reafirmando diariamente direitos fundamentais à cidadania e reafirmando um modelo de previdência social, distributivo e democrático. Continue com a gente, aqui no Saúde é Tudo.